Veio à mente aqui uma pergunta, rapidinho. Porque quando a gente fala de guerra na Síria, até mesmo para a gente dar um alinhamento didático para quem está assistindo, a gente lembra da Primavera Árabe, né? Que ali em 2011, não é isso? Aí sempre tem eu já vi uma questão que ela falava assim, colocava a Primavera Árabe, falava a questão da primavera, do alvorecer, e nós dizia assim, que é porque o episódio aconteceu na estação da primavera dentro do Oriente Médio. Aí o cara que vai empolgado, que não consegue ainda relacionar esses dados, acaba se empolgando. Porque a Primavera Árabe ela começa no final de 2010. Exato. Uma morte do verdureiro. Isso. Dezembro de 2010. Isso. E aí o que vem à minha cabeça, professor, eu penso é o seguinte: quando a gente começou a estudar a Primavera Árabe, até hoje é um problema, principalmente para historiador e para quem estuda geopolítica como o senhor, que é um fato que está em desdobramento ainda. Então, o que minha pergunta é o seguinte: a Primavera Árabe, quando ela acontece, vem com uma reivindicação de democracia, né, de liberdade, começa na Tunísia, vem os países vizinhos, Egito, mas será que, olhando a guerra na Síria hoje, será que a Primavera Árabe não virou um grande inverno cinza? Vamos lá. Primeiro, falando aqui sobre o que o Rodrigo falou. Essa região do Mediterrâneo da Síria, Ugarit, Tartus e Latakia, ainda praticamente não aconteceu a guerra. Porque a base militar que a Rússia tem, esqueci de falar isso para vocês, a Rússia tem uma base militar em Latakia desde a época do conflito árabe-israelense. Latakia, Ugarit e Tartus são cidades da Síria localizadas às margens do Mediterrâneo, por onde passam rotas comerciais desde a época da Fenícia antiga. Então, essa região aí é uma região onde sempre o exército de Assad dominou. Aí praticamente não está tendo guerra. A guerra ainda não... A guerra está concentrada, mas não vai chegar lá, porque agora praticamente Assad retomou as rédeas do país todinho. Hoje em dia existem focos em alguns subúrbios de Damasco, em alguns subúrbios de Alepo. Raqqa foi dominada pelas tropas de Assad com ajuda russa, tá? Mas essa região do Mediterrâneo, inclusive boate estava funcionando, vida noturna, tudo mais, e alguns bairros de Damasco também. A vida seguia normal. Por quê que não houve bombardeio? A base militar russa fica na cidade de Latakia, que é perto de Tartus e de Ugarit, que são cidades muito importantes desde a época da antiguidade, entrepostos comerciais, como tu falaste aí. Agora, sobre a Primavera Árabe. A Primavera Árabe, coincidência, aconteceu a maior parte da primavera na primavera, né? Mas a primavera foi naquele sentido de mudança. Os países árabes, todos eles governados por ditaduras longevas, certo? E monarquias absolutistas, onde o rei mandava matar e mandava salvar. Então, o que foi que aconteceu? A Tunísia, governada por Zine Ben Ali, 28 anos no poder, crise braba, 2008, 2009, 2011, desemprego total. Os tunisianos foram para a rua de Tunis. Tunis, para quem não sabe, é a antiga Cartago. No norte da África, floresceu uma grande entreposto comercial fenício, que era Cartago. Então, inclusive, quando você vai a Tunis, você não pode deixar de visitar as ruínas de Cartago. Aníbal, Amílcar, vocês se lembram, professores de história já devem ter ouvido falar nele. Guerras Púnicas. Cartago foi tão importante que desafiou Roma, na é verdade? Teve que ser destruído nas pedras do mar, né? Bom, muito bem. Então, o que acontece? E a crise braba, um verdureiro vai para o centro de Tunis, certo? E se mola, toca fogo no corpo, certo? Então, o que foi que aconteceu? Os manifestantes pegaram esse grupo de guerrilheiros e exigiram a renúncia de Ben Ali. Aí começou a Primavera Árabe. As imagens viralizaram na internet e chegaram a todo o mundo árabe. Então, o que aconteceu na Síria, certo? Que teve uma repercussão muito grande, inspirou para que os egípcios fizessem a mesma coisa. Já que o tirano do Hosni Mubarak estava no poder no Egito há exatos 30 anos. E eu me lembro como se fosse hoje, em 81, o dia que Sadat foi assassinado numa parada militar perto das pirâmides do Cairo. O safado do Hosni Mubarak ainda pegou um tiro de raspão na perna, mas vaso ruim não quebra. Tanto é que dizem que ele já está com câncer terminal há mais de 5 anos,
E hoje em dia, com a volta dos militares ao poder do Egito, isso aí poderia ser assunto de outra live, ele está morrendo, quer dizer, se é que está morrendo, em uma das suas 7 mansões que ele tem no Cairo. Ele só passou 1 ano na prisão. Foi o ano que o Egito elegeu democraticamente Mohamed Morsi. Só que o Mohamed Morsi foi eleito por um partido que hoje está proscrito, não estava proscrito quando houve a Primavera Árabe no Egito, a Irmandade Muçulmana. Sim. Entendeu? E aí o problema, professor, que a gente percebe é que saíram esses ditadores, mas aí nós percebemos que grupos islâmicos assumiram com características jihadistas. Daí a pergunta, um inverno cinza? Exato. O único lugar, na realidade, onde a Primavera Árabe aconteceu foi na Tunísia, porque hoje existe na Tunísia um governo democrático. Mas em todos os países, conforme tu falaste aí, a Primavera Árabe, o tiro saiu pela culatra, o inverno cinza que realmente está acontecendo. No Egito derrubaram Mubarak. Sim, derrubaram Mubarak. Quem assumiu? Uma junta militar. Aí a população foi novamente para a Praça Tahrir exigir a saída dos militares. Houve uma eleição, a única eleição democrática no Egito. Só que com essa eleição democrática, eles reconheceram todos os partidos que estavam proscritos, inclusive partidos jihadistas, como a Irmandade Muçulmana. Então, o que foi que aconteceu? Quem acabou se elegendo, estavam querendo que se elegesse o Mohamed El-Baradei, que foi presidente da AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica. Mas ele não se elegeu. Quem se elegeu foi Mohamed Morsi. Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, quando ele se elegeu, o que foi que aconteceu? Ele começou a radicalizar. Ele foi querer mudar a Constituição para governar com plenos poderes. E do que se aproveitaram grupos radicais e começaram a perpetrar atentados para com os turistas que vão ao Egito. Por isso ele só aguentou 1 ano. Por quê? Qual é o turista que vai visitar o Egito? 60% do PIB do Egito é turismo. Porque o Egito é um país árabe, mas tem pouco petróleo. Então o Egito vive basicamente do turismo. Então os turistas deixaram de ir para o Egito, porque aconteceram no ano que Mohamed Morsi partiu no poder, 2012, 2013, inúmeros atentados. Aí a economia do Egito foi à bancarrota. Tu está entendendo? Fechou-se hotel, fechou-se restaurante, os turistas deixaram de visitar no Egito. Aí aqueles mesmos que protestaram, exigindo primeiro a queda de Hosni Mubarak, depois a renúncia dos militares, foram novamente para a Praça Tahrir, no centro do Cairo, a 3 quadras do Rio Nilo. Eu me lembro que eu fiquei num hotel Hilton Ramsés, a 2 quadras dessa Praça Tahrir, 2 milhões de pessoas exigindo agora a renúncia de Morsi, do que se aproveitaram os militares, liderados pelo general Aziz Sisi, e retomaram o poder. Hoje em dia o Egito voltou a ser uma ditadura militar. Quer dizer, a Primavera Árabe no Egito, o tiro também saiu pela culatra e, conforme tu falou, se transformou no inverno cinza. E pelo que a gente está conversando aqui, a situação na Síria vai caminhar talvez para esse inverno cinza também. Porque a tendência é Bashar el-Assad continuar no poder.